Olá, seja bem-vindo ao centro de treinamento da plataforma de dados SQL Server. Meu nome é Gustavo Maia Guiar e sou MVP especialista em SQL Server. Hoje falaremos sobre as novidades do TSQL presentes no SQL Server 2012. O TSQL está em constante evolução e a cada nova release proporciona novos comandos que possibilitam a construção de códigos mais robustos, enxutos e performáticos. As novidades do TSQL contempladas nessa gravação foram divididas em dois vídeos. Nesse segundo vídeo, falaremos da ampliação das Windows Functions, das melhorias para a construção de instruções SQL dinâmicas e procedures e do Metadata Discovery. A partir do SQL Server 2005, foram implementadas algumas das Windows Functions previstas no padrão SQL ANSI, como o Roll Number, o Rank, o Dance Rank e o Anytile. Agora no SQL Server 2012, novas funções foram incorporadas, como lag, lead, first value, last value e diversas funções na categoria percentiles, além do suporte à agregação com order by. Duas novas funções estão disponíveis. São elas o lag e o lead. Elas permitem a referência de linhas anteriores e posteriores, sendo que o lag referencia a linha anterior e o lead a linha posterior. Quando se navega mais próximo aos extremos de um result set, as linhas anteriores ou posteriores podem não existir, o que faz com que essas funções retornem valores nulos. Não é possível combiná-las com números negativos. A função lag permite uma referência à linha anterior, enquanto que a função lead permite uma referência à linha posterior. Na primeira linha, temos o valor 4.200 na coluna de gastos. Por ser a primeira linha, não é possível retornar valores anteriores, o que faz com que a função lag retorne valores nulos. Já a função lead foi capaz de retornar o valor 2.350, que está na segunda linha. Ambas as funções permitem que se especifique uma distância relativa, que por padrão é igual a 1. Como estamos na primeira linha, ao especificarmos a função lead com valor 2, obtivemos o valor da terceira linha, que é 5.050. Avançando para a segunda linha e chegando ao valor de 2.350 na coluna gastos, podemos perceber que a função lag retorna o valor 4.200, presente na primeira linha. Se usarmos a função lag com o valor 2, o resultado é nulo, pois a referência é inválida, já que não é possível retroceder para antes da primeira linha. A função lead retorna 5.050, que é o valor da terceira linha. Quando essa função é utilizada com o valor 2, temos como retorno 2.900, que é o valor da quarta linha. Avançando para a terceira linha e chegando ao valor de 5.050 na coluna gastos, percebe-se que a função lag retorna 2.350, que é o mesmo valor da segunda linha. A função lag com o valor 2 agora possui uma referência válida, que aponta para o valor de 4.200 presente na primeira linha. A função lead retorna 2.900, que é o valor da quarta linha, e quando essa função é utilizada com o valor 2, temos como retorno 8.100, que é o valor da quinta linha. Finalizando, podemos ver o resultado das funções lag e lead para todas as linhas. Como a função lag retorna os valores das linhas anteriores, no início do result set, algumas das colunas estão nulas, já que as referências são inválidas. Da mesma forma, uma vez que a função lead retorna a linha subsequente, algumas das colunas ao final do result set estão nulas, já que apontam para linhas inexistentes. Outras duas funções úteis são a first value e a last value. Ambas permitem referenciar, respectivamente, a primeira e a última ocorrência de um conjunto de linhas delimitado pela cláusula over.
utilizaremos uma fictícia tabela de gastos de duas empresas durante o ano de 2011 para demonstrar o uso dessas funções. A sintaxe utilizada para essas funções pode parecer um pouco confusa à primeira vista, mas com a prática, veremos que ela não é complicada, bastando apenas compreender cada uma de suas partes para entender o seu funcionamento. Logo após a cláusula over, temos a cláusula partition by, com a coluna emp. Isso faz com que o resultado intermediário da consulta produza dois result sets, onde cada um contém os dados de cada empresa, nesse caso, a empresa GSA e a empresa PVD. Em seguida, podemos ver que a cláusula order by faz a ordenação por empresa, ano e trimestre. Uma vez que os dados já estavam ordenados, ela não teve nenhum efeito prático, mas é necessário sempre especificar uma cláusula order by quando se trabalha com Windows Functions. A seguir, visualizamos as delimitações Unbounded Preceding e Unbounded Following. Isso significa que para cada linha da partição serão consideradas como limites a primeira linha e a última linha da respectiva partição. Na primeira partição, o limite inferior é 4.200 e o limite superior é 2.900. Na segunda partição, o limite inferior é 5.150 e o limite superior é 3.650. Em ambas as partições, o limite inferior representa um número maior do que o limite superior. Isso só demonstra que a ordem e não o valor é quem determina esses limites. Os mesmos foram escolhidos com base na ordenação das linhas, e não por seus valores absolutos. Por fim, aplicamos a função firstValue, que retorna o primeiro valor, ou melhor dizendo, o limite inferior de cada partição. Para a empresa GSA, temos o valor de 4.200, e para a empresa PVD, temos o valor de 5.150. Essa consulta nos permite comparar o desempenho de cada trimestre com o primeiro trimestre por empresa. Seria uma típica consulta de avaliação de desempenho com base em uma linha de base. Da mesma forma que a função firstValue foi capaz de retornar a menor ocorrência por empresa, a função lastValue retorna o último valor por empresa no nosso caso. Seria útil para comparar os gastos orçamentários trimestrais com o último trimestre de referência, por exemplo. Uma grande novidade no SQL Server 2012 é o suporte à cláusula order by em agregações com a cláusula over. Nesse exemplo, temos uma soma dos gastos e a cláusula over particiona os dados por empresa e força a ordenação por empresa, ano e trimestre. O resultado prático é uma coluna de acumulação, ou popularmente conhecida como subtotal. Interessante notar que o uso da cláusula partition by por empresa faz com que o subtotal seja acumulado apenas por empresa. Podemos ver que após a quarta linha, quando se encerram as operações da GSA, a coluna TOT, que representa o subtotal, é reinicializada com base nos lançamentos da empresa PVD. Algumas melhorias no retorno de instruções SQL dinâmicas e Storage Procedures está disponível. É possível redefinir o retorno e o tipo de dados, sem a necessidade de alteração do corpo ou do código da procedure ou SQL dinâmica, e sem impactos na execução do mesmo. A instrução SQL dinâmica retorna uma string com valor 1, a data e a hora atual com a função sysDateTime e a string a. Os tipos retornados por essas expressões são respectivamente varchar1, datetime2 e varchar1. Com o uso das opções withResultSets, é possível sobrescrever o retorno apenas nessa execução. Em nosso exemplo, os tipos são mudados para int, date e char1. É importante notar que essa mudança se dá apenas nessa execução. Não há nenhuma alteração no código-fonte ou nas execuções
concorrentes da Procedure ou SQL dinâmica que não façam uso da construção with result sets. A opção with result sets possibilita a customização do retorno da SP, mas ela possui algumas regras. Não é possível, por exemplo, retornar menos colunas do que a Procedure ou instrução SQL dinâmica se propõe. Nesse exemplo, a instrução SQL dinâmica retorna 3 colunas e a opção result set deseja retornar apenas 2 dessas colunas. Isso acaba por gerar uma exceção em tempo de execução, uma vez que a instrução SQL dinâmica retorna mais colunas do que a construção with result sets. O SQL Server 2012 disponibiliza algumas procedures DMVs para descobrir o retorno de uma consulta, sem a necessidade de execução prévia dessa consulta. Esse recurso é conhecido como Metadata Discovery, e a seguir faremos uma demonstração prática do seu funcionamento. Aqui nós possuímos uma instrução select que retorna o texto alguma string, a data e a hora do sistema, o nome da instância e o ID da base onde eu estou conectado. Através da procedure SP Describe First Result Set, nós podemos passar essa consulta e descobrir qual será o valor retornado, ainda que não a executemos de fato. Então aqui podemos ver que temos os tipos de dados, o tamanho, a precisão, escala e a collation, referente a essas expressões na minha instrução select. Temos ainda uma outra SP, SP Describe Undeclared Parameters. Passamos aqui uma instrução select que fará uma consulta com base no valor de uma variável. Quando executamos isso aqui, ela consegue estimar o tipo de dados sugerido para que essa variável seja declarada. Como a coluna name da sys.tables é um nvarchar de 28, o próprio SQL já sugere que esse parâmetro seja um nvarchar de 128. Aos que desejarem saber mais sobre as funcionalidades do SQL Server 2012 aqui apresentadas, disponibilizo alguns links de referência para estudo posterior. Você acabou de ver mais um vídeo do Centro de Treinamento da Plataforma de Dados SQL Server. Meu nome é Gustavo Maia Guiar e hoje falamos sobre novidades do TSQL no SQL Server 2012. Muito obrigado!